Olá pessoal, aqui é o Ivan e um vídeo que o Arthur fez essa semana está causando discussão em todos os grupos em que eu participo. No vídeo o Arthur defende a regulamentação das redes sociais e eu resolvi vir aqui no meu canal falar para vocês o que eu penso a respeito dessa história de regular as redes sociais e explicar por que eu considero que tem um ponto de vista um pouco mais prático que o ponto de vista do Arthur, mas que não difere muito, no fim das contas, sobre a necessidade de regular essas redes. Pois bem, vamos lá. Primeira coisa é tirar do debate essa história de fake news, é colocar de lado essa conversa fiada que a esquerda usa para justificar a regulação das redes, de que é preciso combater as fake news. Na verdade, já existe legislação para combater injúria, para combater difamação, para combater notícia falsa. Então, é uma grande bobagem achar que é necessário regular, sei lá, o Twitter, regular o Facebook, por causa de fake news. E, inclusive, a esquerda gosta de forçar essa história aí de fake news através da fake news que eles contam que o Bolsonaro foi eleito por causa de uma mamadeira de piroca, né? A mamadeira lá de trolha elegeu o Bolsonaro, quando na realidade o Bolsonaro ele foi eleito porque a sua agenda exposta em campanha, que foi muito diferente da agenda que foi praticada, ela dava voz aos anseios das pessoas. E por isso sim ele foi eleito, não foi por causa de fake news. Então vamos tirar essa historinha mentirosa, essa fake news do debate e vamos ao que interessa, que é o viés ideológico e político das redes sociais. O que realmente nos preocupa, o que realmente causa espanto é saber que Facebook, Twitter, agora com Elon Musk as coisas parecem ter mudado um pouco, mas o YouTube, por exemplo, eles privilegiam discursos ideológicos em detrimento de outros. Eles derrubam contas de influenciadores de direita, conservadores e etc., enquanto ajudam, através do algoritmo, contas que espalham esses valores progressistas de cultura woke aí, de mudança de gênero de criança, de gender fluid, essas palhaçadas de comunismo. Enquanto eles ajudam essas agendas estranhas com o algoritmo, eles prejudicam agendas de direita, agendas conservadoras, agendas cristãs e etc. Esse é o grande problema. E veja só, não seria um problema se, por exemplo, o TikTok estivesse ajudando através do algoritmo as contas que aqui no Brasil pregam valores como a lealdade, como o amor à família, etc., como ser trabalhador, né? Valores que são legais, que o próprio TikTok é usado para incitar na população chinesa, porque lá é controlado e lá eles, né, colocam um algoritmo para mostrar isso para as pessoas, né? Se eles estivessem mostrando esses valores aqui, ninguém ia estar preocupado. Eu garanto que ninguém ia estar falando que é preciso regular, é um problema, se eles não estivessem tentando forçar na população esses valores malucos. Né? Esse tipo de comportamento degenerado, ensinar aí para as meninas que elas têm que ser igual a Anitta. A vontade de se regular essas redes, a necessidade de regular essas redes é por causa de um viés político que elas têm na direção da cultura woke, na direção do comunismo, do esquerdismo puro, né? A palhaçada progressista. Então, vamos falar um pouco de cultura aqui, pessoal. Talvez seja necessário, seja o momento da gente falar que tipo de cultura que a gente quer para o nosso país. Que tipo de cultura é boa de ser disseminada? Afinal de contas, eu não veria problema nenhum nas redes privilegiando o algoritmo de um conteúdo bom, de um conteúdo que fosse saudável. Mas quem sou eu para dizer qual conteúdo bom e qual é saudável? Olha, eu não posso dizer que todo conteúdo é maravilhoso. Eu não posso rotular todos os conteúdos que eu gosto como maravilhosos. Mas eu garanto com toda certeza que a MC Piroquinha, a Anitta e etc. não são bons conteúdos. Eu garanto que esse conteúdo aí que incita a criança a querer mudar de gênero, a cortar o piruzinho, isso aí não é bom e ponto final, acabou. Isso com certeza não é bom, isso tem que ser combatido. Então, vamos falar, regulação de redes sociais. Não precisa fazer grande coisa,
É só sumir com o progressismo, é só sumir com a frescura, o woke e toda essa palhaçada que tá tudo certo. A gente não precisa criar regras complexas. A gente precisa só decidir qual é o tipo de cultura que é bom para a nossa sociedade. Qual o tipo de cultura que é saudável para a nossa sociedade. E isso para mim não é muito difícil. Se para você é difícil decidir se um conteúdo da criança para cortar o peru ele é bom ou ruim, você precisa ir no médico, tá bom? Você é louco, você é doente. E aí vamos extrapolar um pouco essa discussão para não falar só de redes sociais, mas, por exemplo, da dependência econômica que o Ocidente sofre da China. Eu vejo muitas pessoas querendo trazer ideias arcaicas desenvolvimentistas, fechar os portos, proibir importações e exportações por causa de uma dependência econômica que temos da China, em razão da China usar essa dependência para colocar em prática a sua política imperialista. Veja, eu não vou começar aqui a defender o argumento liberal aí do Davi Ricardo e etc, antes de dizer o seguinte: talvez no Brasil nós tenhamos que ter a nossa produção feita através de outsourcing lá na China, não por causa de uma desvantagem comparativa do Brasil e etc, mas simplesmente porque nosso cenário legal ele é completamente corrompido, porque não temos segurança jurídica, porque não temos educação da população para trabalhar em fábricas e etc. Talvez a gente arrumar a casa, arrumar o cenário jurídico, arrumar a logística, etc., seja mais inteligente do que mandar toda a nossa produção para o outro lado do mundo. Estender a cadeia logística para o outro lado do mundo me parece ser uma solução um pouco radical para um problema que pode ser resolvido de forma legislativa, através de legislação mais simples, através de maior segurança jurídica. Mas, passado esse ponto que eu acho importantíssimo sobre a industrialização do Brasil, sobre a industrialização do Ocidente como um todo, vamos falar sobre o seguinte, pessoal. Não há problema nenhum em você aplicar a teoria de vantagem comparativa. Inclusive, vou abrir mais um parênteses, essa teoria ela funciona muito bem para regiões o quanto menor possível, e ela é uma teoria para ser aplicada no âmbito mais local do que no âmbito nacional. Afinal, quando o Davi Ricardo escreveu, fazia sentido falar sobre o Reino Unido, na época falar da Inglaterra, e falar de Portugal, que são lugares pequenos com uma produção muito específica de alguns itens. Mas falar sobre vantagem comparativa num país como o Brasil e dizer que o Brasil tem que ser todo agrário é ignorar completamente os nossos grandes centros que podem desenvolver outra atividade. É ignorar o norte do Brasil, que tem uma vocação turística, que tem uma vocação para mineração e não tem exatamente uma vocação aí para você plantar soja ou fazer pecuária. Então, aqueles que se comportam como fanáticos da teoria da vantagem comparativa, que dizem que o Brasil deve se focar só em uma coisa por causa disso, eles não passam de idiotas. Mas a teoria é boa para ser aplicada em nível local. Em nível realmente local, afinal de contas, você tem aqui, vou pegar o exemplo de Minas Gerais. Se você for para a região do Triângulo Mineiro, você vai encontrar uma pecuária muito forte. Se você vai na região da Serra da Canastra, você vai achar uma produção leiteira, uma produção de queijo imensa, que não pode ser replicada na região do Triângulo, por exemplo, até por conta de fatores microclimáticos, que são importantes na confecção daqueles queijos maravilhosos. Então, você deve aplicar essa teoria sim, com bastante responsabilidade e entendimento que a realidade é um pouco mais complexa do que um livro de economia escrito há 200 anos atrás. Mas vamos voltar a falar sobre outsourcing e sobre a China. Qual que é o problema, então, de termos fábricas na China? Qual é o problema de fazermos com que a produção das nossas manufaturas seja feita em outro lugar no mundo, se lá for mais barato? É claro, se resolvermos os problemas legais e etc., e continuar sendo mais barato, produzir do outro lado do mundo, qual é o problema? O problema é muito simples, existe um problema. E é por isso que nós devemos pensar nossa atividade política em função desse problema. E não ser dogmáticos liberais que querem abrir o mercado para tudo, a qualquer custo.
O problema é que a China usa dessa dependência, usa dessa relação comercial para tentar impor o imperialismo. O problema não está na teoria liberal, o problema não está em você ter uma extração de recurso num lugar e uma fábrica em outro. O problema está no Partido Comunista Chinês querendo expandir o seu império e aí, através de redes sociais e etc., modificar e controlar o comportamento do resto do mundo e nos colocar todos sob o jugo de uma ditadura comunista. É isso que eles querem. Então o problema não está na teoria liberal. O problema não está em abrir fábrica. O problema está nos chineses. O problema está no Império Chinês, o maldito Império do Leste. É ele que precisa ser combatido e aí nós precisamos fazer políticas para combater o Império Oriental. O que significa, sim, incentivar a criação de fábricas no Brasil e em outros lugares do Ocidente, na medida do possível, retirar cada vez mais a dependência que temos da China, modificar a produção brasileira para que ela não fique dependente da China. E não porque existe um problema na teoria, etc. O problema é que os caras têm um império, eles querem dominar o mundo, eles querem nos escravizar sob uma ditadura vermelha e nós não podemos aceitar isso. É muito simples. É muito simples. Não precisamos modificar teorias. Nós precisamos simplesmente ter um entendimento de quem é o inimigo. Mesmo vale para a rede social. Nós não precisamos aí inventar grandes regulações pro TikTok, pro Facebook, etc. Não. Nós precisamos simplesmente entender. A cultura woke, os progressistas, os comunas e etc., eles são os inimigos, né? Eles são os bandidos e precisam ser combatidos. Os radicais que querem uma ditadura, o pessoal que quer subjugar os povos, subjugar as pessoas em acordo com a sua ideologia, podemos dar o exemplo até da extrema-direita aqui no Brasil, eles são os inimigos e eles precisam ser combatidos. Acabou. Não tem que ficar inventando muita coisa em cima disso. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido trazer para vocês um ponto de vista um pouco diferente dessa situação toda. Mandar um abraço para todo mundo e não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, que é muito importante, porque aí o vídeo chega em mais pessoas. Até mais.